Nesta terça-feira, 3 de julho, a defesa do ex-presidente Lula voltou à Europa para denunciar farsa processual da justiça brasileira. Os advogados de Lula deram entrevista coletiva na sede do Clube Suíço, em Genebra, na Suíça, sede da ONU, para denunciar e atualizar a comunidade internacional com novas provas sobre essa farsa. Após o evento, o advogado do ex-presidente Lula na ONU, Geoffrey Robertson, conselheiro da Rainha da Inglaterra, informou que a Organização das Nações Unidas fez uma advertência formal ao Brasil sobre o caso de Lula. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A coletiva, como eu já disse, ocorreu em Genebra, na Suíça, que é a sede do Comitê de Direitos Humanos da ONU. E ocorreu no Clube Suíço de Imprensa, onde são feitas todas as grandes denúncias internacionais sobre países que infringem a democracia e cometem atos de arbítrio. O advogado britânico Geoffrey Robertson, que, como eu já disse, é conselheiro da coroa britânica e responsável pela defesa de Lula na ONU, disse que o ex-presidente continua lutando para manter seus direitos políticos, apesar de, em tese, ser desnecessário que ele lute, porque ele não perdeu os seus direitos apesar de estar preso. Porém, no Brasil, a justiça brasileira, nessa farsa processual, além de prender o presidente sem provas, ainda continua cometendo arbitrariedades ao tentar tirar ilegalmente os direitos políticos dele. Robertson também denunciou que a situação está se tornando cada dia mais dramática devido à proximidade do processo eleitoral. Então, quanto mais as eleições brasileiras se aproximam, maiores são os atos de arbítrio contra Lula. Nesta terça-feira, 3 de julho, foi veiculada a notícia de que o juiz Sérgio Moro planeja fazer uma nova condenação sem provas de Lula na véspera da eleição deste ano, com o intuito único de afetar a sua candidatura ou daquele que o ex-presidente indicar. O advogado britânico, que falou ao lado de Valesca Zanin Martins, outra advogada de Lula no Brasil, reiterou as críticas ao processo conduzido pelo juiz Sérgio Moro e disse que ele se comporta como se atuasse na Inquisição espanhola. É como se a polícia conduzisse as investigações contra Lula e depois tirasse o capacete de polícia e colocasse a toga de juiz para julgar aquele que investigou. Robertson fez essa metáfora para explicar à comunidade internacional que Lula está sofrendo um processo de um tipo que é condenado do mundo inteiro, porque quem investiga uma pessoa não pode julgar essa pessoa. Mas isso está acontecendo no Brasil porque o juiz Sérgio Moro é conhecido pelas acusações públicas que fez contra Lula fora do processo. Isso deveria, inclusive, em qualquer nação democrática, inviabilizar a atuação dele como juiz. Porém, Moro continua atuando como juiz e como acusador. Citando um comentário feito em 2017 pelo presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, o advogado de Lula na Europa denunciou declaração desse presidente do TRF4 de que a sentença de Moro foi irrepreensível. Na verdade, o advogado de Lula disse que o processo todo foi uma armação de um grupo de juízes decidido a destruir Lula como cidadão e candidato. Vale assistir agora um trecho da defesa de Lula fazendo a denúncia internacional no Clube Suíço em Genebra, na Suíça. Vamos assistir. Warm and peaceful and utterly serene democracy to a dark prison cell, solitary confinement for Lula, one of the great figures of our time. Thank you. So please, you can push the button. Yeah.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Jeffrey. It's an honor to be here in Geneva once again to explain the legal battle that Lula has been facing for the past 3 years, the unfairness of it all. Our visit is due to the 123rd session of the Human Rights Committee here in Geneva this week. And we, thought that the world needed an update on what's happening with Lula. Em maio, o Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou, o Comitê de Direitos Humanos da ONU anunciou que não tomaria nenhuma decisão agora sobre o caso do ex-presidente, mas que continua analisando o pedido de medida cautelar e só não tomou essa decisão porque nesse momento a ONU está assoberbada de denúncias de abuso de direitos humanos em nações de todo o mundo e algumas dessas denúncias ocorrem no sentido de que as vítimas que pediram ajuda à ONU estão sob ameaça de pena de morte. Então as pessoas que estão ameaçadas de morte por outras nações que praticam abusos contra presos políticos, como está acontecendo no Brasil, eles não pretendem só prender essas vítimas, mas querem matá-las. Então, isso está ocorrendo em várias nações do mundo. Então, os casos daqueles que não estão ameaçados de morte, como é o caso de Lula, vão ficando um pouco mais para trás. Mas a ONU diz que até o fim deste ano vai julgar o caso do ex-presidente e deve proferir alguma medida cautelar em seu favor. Após o fim da entrevista coletiva, Robertson, advogado de Lula na ONU, anunciou que o organismo multilateral advertiu o Brasil para que não tome nenhuma atitude para frustrar as decisões da ONU, nenhuma atitude que torne irreversível o caso de Lula, de forma a frustrar as decisões da ONU. O que seria isso? O advogado de Lula informa que a ONU deu uma recomendação para que o Brasil, para que a justiça brasileira não impeça Lula de ser candidato de uma forma que torne irreversível a participação dele na eleição. Evidentemente que o Brasil vai acolher ou não a decisão se quiser, mas uma recusa do Brasil em cumprir essa determinação da ONU vai provocar o seguinte efeito: o Brasil estará dando um passo para ser condenado pela ONU, mesmo que tenha terminado a eleição, porque o Brasil assinou um pacto com a Organização das Nações Unidas, comprometendo-se a respeitar as suas decisões. Então, essa comunicação do advogado de Lula na ONU é muito importante, porque mostra que a ONU está avisando o Brasil: não impeça Lula de ser candidato antes que a ONU tome uma decisão. Se depois a ONU rejeitar a decisão, uma eventual vitória de Lula, eventual mandato do ex-presidente pode até ser cassado, mas a ONU quer que a justiça brasileira deixe que Lula seja candidato. Essa é a grande notícia que eu tinha para vocês. Minha amiga, meu amigo, um grande abraço a todos e obrigado pela atenção.